Assim como a explicação científica para a criação do universo, o videogame também tem uma explicação plausível para o seu surgimento. Os consoles vieram para dar mais diversão às pessoas, e o fato de você poder ser o protagonista de uma história, ou então vencer um desafio controlando um personagem, é uma sensação muito satisfatória. Tão satisfatória que as pessoas estavam ansiando cada vez mais por novidades. E no lado do leste, em 3 de dezembro de 1994, elas tiveram uma estrondosa inovação em forma de tecnologia. O fenômeno PlayStation. A criação foi um árduo processo, começando pelos sinais negativos das duas maiores empresas do ramo naquela época, a Nintendo e a Sega. Essa primeira, que contratou a Sony para enfim auxiliá-los na produção de um console que utilizasse a tecnologia dos CDs, acabou abandonando o projeto e deixou a Sony com todos os ingredientes para a criação. Entretanto, para que a ideia desse projeto seja encaminhada com total segurança, a Sega foi acionada para uma possível parceria logo após o rompimento do contrato com a Nintendo. Porém, a Sony também ouviu um grande e sonoro não. A vingança é um prato que se come frio. Na primeira edição do ano de 95, da maior feira de games do mundo, a Electronic Entertainment Expo, a E3, o PlayStation era apresentado a um preço segundo as únicas palavras do presidente da Sony, Steve Race. Sony Computer Entertainment President of America, Steve Race, join me for a brief presentation. $299. Considerada as 3 palavras que destruíram o Saturn, o novo console da Sega, que naquele momento era vendido a $399. $100 a mais por um videogame. Tom Kalinske, não foi dessa vez. Por ironia do destino, o líder da divisão da Sony Computer Entertainment, esse que foi ovacionado pelo público no evento, era nada mais nada menos que ex-membro executivo da ação de marketing da própria empresa Sega. O filho prodígio se rebelou. O PlayStation foi puro sucesso. Vamos aos números. O Sega Saturn parou de ser fabricado 3 anos depois de seu lançamento em novembro de 94, com 9,26 milhões de unidades vendidas. Sucesso? Em comparação ao primeiro PlayStation, que encerrou sua fabricação em 2006 e chegou a 102,49 milhões de vendas, foi considerado um belo fracasso. O PlayStation foi uma das plataformas de entretenimento mais vendidas de todos os tempos e certamente a que mais durou durante gerações posteriores de outros consoles. Em uma época em que não tínhamos músicas por streaming e tampouco fazíamos downloads no finado Napster, o videogame transcendia a diversão, elevando o patamar para as pessoas que não curtiam games pudesse inserir um CD de sua banda favorita e mandar ver. Nada de mascotes ou quaisquer tipos de rótulos que remetesse a qualquer personagem. O Play era um verdadeiro centro de entretenimento para o avassalador público adulto. Muitas franquias surgiram aqui, e dentre elas podemos destacar o Gran Turismo, um dos melhores jogos de automobilismo. Tomb Raider, jogo de ação e aventura com muitos puzzles da consagrada Lara Croft, um dos símbolos do poder feminino dos games.
E também não podemos esquecer da franquia de maior sucesso dos jogos de terror, que foi uma das pioneiras na criação de um novo gênero que popularizou o survival horror: o Resident Evil. A trilogia foi lançada no PlayStation e a liberdade criativa da Capcom beirou a perfeição nesses 3 primeiros títulos. O Play 1 também trouxe uma série de jogos radicais produzidos pela Activision, cuja trilha sonora era simplesmente uma pedrada na cabeça. O conceito de videogame já estava em outro patamar. Nenhum outro console reproduzia cutscenes tão realistas devido ao poder de processamento pré-renderizado pelo motor gráfico. Nem mesmo o Nintendo 64, um dos concorrentes diretos que surgiu depois do PlayStation, processava uma cutscene tão real e detalhada para a época. Ninguém mandou insistir nos cartuchos. Fora que as imagens reais eram reproduzidas sem o menor esforço e a qualidade de som, logicamente, era de CD. Com mais acertos do que erros, a grande produtora de televisões, Discmans, mídias de CDs, pilhas e afins se aventurou na temática dos games e não só faturou alguns milhões, mas ajudou a indústria dos games a se reinventar e trazer o público mais adulto a prestigiar videogame. Ela estava imbatível e já produzia um novo console renomeado simplesmente como PlayStation 2, que teve o sucesso de vendas maior ainda, que até o momento desse vídeo está no topo dos consoles mais vendidos na primeira colocação, com 155 milhões de unidades vendidas. O videogame agora conectava-se à internet e se popularizou muito mais do que sua primeira versão. A Sega havia lançado anteriormente uma potência chamada Dreamcast, que até o PlayStation 2 dominar o mercado, era o console mais potente do mundo. O Play 2 derrotou de vez a Sega, que decretou o fim das produções de hardwares e nunca mais produziu um console de videogame. A Sega se juntava com a Nintendo e produzia jogos para ela. O GameCube era uma realidade, porém nada que afetasse a imbatível Sony. No topo da montanha não havia mais ninguém, somente a individualidade da Sony e seu magistral produto PlayStation. Alguma ameaça entre as rochosas colinas que separavam a Sony e as demais empresas de videogames poderiam de fato tirar o monopólio do PlayStation? Eis que nesse instante, uma ação de marketing que estava debaixo dos panos convidava uma emblemática personalidade bem notável no mundo do entretenimento, que juntamente com Bill Gates apresentavam nesse momento um novíssimo console de videogame chamado Xbox, da veterana dos computadores e iniciante dos videogames, a visionária Microsoft.